Fala galera, JV Machado aqui, estou de volta sim, não estou morto. Eu sei, eu estava sumido, a verdade é que eu me perdi aí, né, depois do final de Solo Leveling, fiquei naquela de para qual caminho nós vamos, não sabemos. Eu não sabia qual obra me interessava mais, mas aí chegou uma obra muito da delicinha, que eu gostei muito de começar a ler, que é a The Challenger. Então hoje vamos fazer aqui um beta teste. Review assim do nada, sem mais nem menos? Pois é, mas se a gente lembrar, com o Solo Leveling foi bem assim também, né? Eu comecei a fazer lá, sei lá, do 115 e vocês me acompanharam, então espero que vocês me acompanhem aqui mais uma vez. E já vou dar spoiler, hein? Great Mage Returns vem aí, porque atualmente é minha webtoon favorita, ou uma delas. Então, eu espero que vocês nos acompanhem nessas novas jornadas que estão por vir no canal. E já vai deixando aí aquele like de fortalecimento, que é para mostrar para o YouTube que a gente está vivo novamente, porque ele já enterrou a gente de uma maneira, meus amigos. E você mostra pra gente também que você curte a ideia dessas obras aqui no canal. E aí depois vocês podem deixar aqui no comentário também, pô, faz uma resenha desse The Challenger aí, né? Faz um resumão, não sei, vai dando sugestões. Ah, explica isso, aquilo, não tem muito o que explicar também, porque atualmente a obra tá no capítulo 36, né? Mas é bom que a gente chegou cedo, então a jornada vai ser longa, assim esperamos. Pois bem, mas a gente não vai falar uma resenha aqui dessa vez, né? Vai ser direto um review, então vamos pra ele. Nesse capítulo, finalmente estamos tendo aí a revelação sobre como funciona esse sistema de doping, vamos dizer assim, né? O hackzinho maldito que os safados do outro time aí, adversário, tá usando. O tal do ajudante. Aparece lá aquela professora, a Catarina, né? E ela explica como funciona a parada, né? Que o sistema ali do hack interfere nas ondas cerebrais antes delas serem interpretadas e passadas ali pro sistema do jogo, né? Interverso. E aí o Interverso já recebe esses dados já tratados, né? E ele acha que são os dados cerebrais normais da pessoa. Ou seja, é um hack que funciona antes de você abrir o cliente. É como se você tivesse umas macros ali que mexessem em cima do seu teclado. O jogo não tem como descobrir que tem outra mãozinha virtual mexendo no seu teclado, ou física no caso, né? E é claro, esse hack aí foi feito em cima de vários dados de vários atletas. Então a pessoa se torna o hack humano, né? Ele tem, assim, para as melhores experiências, as melhores possibilidades, as melhores coisas que algum atleta já fez. Porém, aqui fica um leve detalhe. Se essa IA foi feita com base aí em informações e dados de jogadores que ela conseguiu obter esses dados, significa aí, obviamente, que o máximo possível que ela pode fazer é o máximo possível que algum ser humano já fez. Obviamente, ela não ultrapassa esses limites humanos. Então a gente já fica com aquela questão assim, pô, beleza, é um hack do cacete e você fica assim, cara, é meio impossível do protagonista vencer contra isso. Ou será que não é? E se o nosso protagonista superar a barreira humana aí e conseguir fazer coisas que alguém nunca fez antes até o momento? Aí as coisas podem mudar de novo, né? E como o nosso protagonista ele tem um certo hack, por assim dizer, né? Que nessa situação é esquisito a gente chamar de hack. Mas ele tem o seu hack natural, né? Que é um talento inato dele, que ele consegue fazer coisas que vão além de que outras pessoas já fizeram, né? Ele tem uma taxa de sincronização aí absurda, que ninguém nunca teve. Logo você fica pensando, pô, então pode ser que em algum momento esse moleque vá fazer coisas que ninguém conseguiria ter feito antes. Além de ter outra questão aí também. Esse hackzinho, de verdade agora, os cheat, vamos chamar de cheat para ficar mais fácil, o ajudante, né? Que inclusive baita nome bosta, porque era um nome lá, sistema de ajuda com jogos de não sei o quê. Aí na hora de inventar o nome eles chamaram de ajudante. Criatividade maneira da professora Catarina aí, né? Mas voltando, se esse cheat aí foi feito com informações de jogadores, essas informações têm que estar disponíveis. Mas a gente já viu aí que o professor lá, o Raiden Bush, que aliás é o Faker mais velho, né? Ele tem informações do passado dele mesmo, algumas informações que ele não deixa públicas, né? Tanto que aquela sombra lá do Sung, que tá na webtoon errada, que o nosso protagonista fica treinando contra, obviamente é o professor ali do passado. E como ele provavelmente foi um jogador, todo mundo tem alguns dados dele, mas talvez não todos. Talvez algumas informações ali, algumas técnicas, não sei por que motivo, só ele tem os dados. Ou talvez no passado, quando ele jogasse, não se mantivesse registros como hoje. A gente não sabe essas coisas. O roteiro aí, o autor tem muita fonte para ele tirar, para ele conseguir fazer o nosso prota ter coisas especiais e únicas dele para burlar esse cheat. Cheat! Tá difícil de falar, sai de graça. Entenderam mais ou menos o que eu tô querendo dizer aqui, né? Se o professor, lá nos dados dele, se aquela sombra dele
era capaz de fazer coisas que nenhum outro jogador que o cheat ali teve acesso às informações conseguia fazer, pode ser que o nosso prota, de tanto treinar com aquela sombra, consiga romper os limites do que aquela inteligência artificial é capaz de fazer. Meu Deus, só frase longa aqui, doidão. É as teorias, né? Já estamos voando aqui no capítulo 36, a cabeça já tá a mil. Enfim, fato é que o líder lá da equipe, aquele Jungler safado, venceu o nosso amigo lá, o Needless. Já tô esquecendo o nome dos caras que eu acabei de ler um negócio. E a gente vai pra treta no mid, né? Que a gente tem aquele safado lá, o... Ai, caramba. O figurante que maltratava o nosso prota lá na escola, né? E também, depois ele levou uma coça lá no X1, durante aquele arco inicial, que tinha aquela arena de batalha. Aquela cena foi espetacular, né? E parece que figurante nunca aprende, né? O cara voltou pra passar vergonha de novo. Só que essa parte do mid eu já tava pensando assim, beleza, esse cara pode ser um merda, todos concordamos? Show. Mas pelo menos ele me pareceu ser um merdinho honrado, vamos dizer assim. Porque assim, você pode estar certo pelos motivos errados, né? Talvez honrado não seja a palavra, porque ele não queria usar o cheat contra o nosso protagonista, talvez por orgulho. Mas seja por honra ou por orgulho, de toda forma, neste momento inicial, logo pensei assim, pelo menos a gente não vai passar ódio porque ele não vai usar o cheat aqui e ele vai ser humilhado pelo nosso protagonista, né? E aí tem uma jogada que é aquela que o cara usa um chumpo ali pra trás dele e o prota ele flecha pra trás na hora e dá um golpe ali que ele já esperava que o cara fosse pular pra trás dele, que é exatamente a mesma manobra aí que o nosso protagonista fez na arena contra esse mesmo cara. E o prota faz questão de esfregar isso na cara dele, né? Só faltou ele falar assim, parece que figurante não aprende, né? E foi aí que a minha teoria de que a gente não ia passar ódio foi pro cacete, né? Porque o cara, por mais que ele tivesse um orgulho de que ele não queria vencer usando um hack, um cheat, o orgulho de não querer perder de novo falou mais alto. E aí deu ruim. Só dele imaginar o protagonista vencendo, levantando a taça ali, já veio... Cara, já era, já desandou tudo. Aí o barraco desabou, o cara ativou o cheat, que é uma coisa aí que a gente não sabia, né? Eu não tinha essa certeza se ele poderia ativar no meio da partida ou se ele deveria ativar antes de colocar a capacetola lá de realidade virtual. Então tá aí a resposta. É um hack mais hackeoso que tem. Pelo menos, por mais que o cara tenha mantido ali a aparência dele de fodão pra todo mundo, de que ele não é um derrotado, a gente viu um momento onde ele admitiu a derrota pra si mesmo. E é tudo que importa, né, gente? A verdade é essa. Por mais que ele tenha parecido pra todo mundo que ele é fodão, no fundo ele sabe que ele é um merda. E isso já me deu um certo prazerzinho, assim, né? Que a gente vê ali uma hora que ele pensa no nosso prota ali no Ark, né? E mostra ele gigantesco, assim, em outro plano, como se estivesse menosprezando este cara que eu nem lembro o nome. Figurante, né, gente? Também, pô, vou ficar decorando. Eu já não decoro o nome da galera ali, dos protagonistas, dos coadjuvantes. Eu vou lembrar o nome de figurante, pô. E beleza, ele vence o embate, o grupo dele de safados aí vence a partida, mas no final a gente vê ele se sentindo um lixo, derrotado. E é um mínimo de prazerzinho que a gente podia ter aí, considerando que logo depois a gente vê aquela imagem devastadora da equipe inteira do protagonista, todo mundo mal. Cara, se tem uma coisa que me deixa puto, é injustiça, cara. A gente vê todo mundo pra baixo ali, depressivo, só que eles não sabem que os outros só ganharam por trairagem. Então eles estão sentindo que o esforço deles não valeu a pena, que eles não são bons o suficiente e que eles não conseguiram vencer de quem seria ali a equipe principal a se bater por conta daquele traidor safado que tá lá, né? Que tristeza ver aquela cena. Principalmente o nosso protagonista que estava começando a ficar confiante, né? Mas beleza, se tem uma coisa que a gente tem certeza e que no mangazinho é diferente do Brasil e do nosso mundo real, é que a justiça sempre vence no mangazinho, né? No final das contas, o bem vai vencer. A gente sabe que de algum jeito o nosso protagonista vai ter que se dar bem no futuro, porque se isso não acontecer, simplesmente a gente vai ficar puto e o autor não é maluco de fazer isso com a gente, né? Então, beleza, vamos passar por esses momentos aí que são necessários para a gente sentir, para a gente torcer mais. Não sei. O impacto foi grande, mas ali no finalzinho veio uma luz no fim do túnel. A gente vê ali a cena final, que é o professor, né, o Hiram Bush. Ele percebe ali que alguma coisa estranha aconteceu. E, obviamente, um ex-pro player do calibre dele, que provavelmente foi o ápice que já existiu, porque o maluco é o faker mais velho, ele sabe, ele percebe. Pela maneira do cara jogar, ele sabe que o cara tá de hack. Todo mundo que joga muito algum jogo, se você joga um LoLzinho, ou se você joga um Vavá, alguma coisa assim, você sabe pela gravação do cara jogando que ele tá fazendo coisas esquisitas. E você sabe quando reportar que o cara é um safado, né?
Então, obviamente, alguma treta vai sair disso. E teve até o professor se lembrando da professora Catarina chegando pra ele e falando: ah, vamos ter aí um duelo justo, hein? Risos. E aí, meu amigo, é uma coisa mais suja ainda, porque a mulher é uma professora, pô. Porque antes, assim, no começo, a gente ficava naquela de que talvez só esse safado lá, né, que traiu a equipe do protagonista, ele que fosse o malandro propagando o hack, né, e tal. Mas não, cara, é uma parada ali já a nível organizacional do time, daquela equipe. É pior ainda. Mas, de alguma forma, esse professor vai ter que arranjar um jeito de provar, pelo menos a dúvida ele vai instaurar. Ele vai levantar, vai rolar ali a CPI do hack, entendeu? E aí, de algum jeito, a gente espera que o nosso protagonista tenha a redenção e a vitória esfregando aí a cara desse maluco no chão, né? Eu não sei se vai ser assim, se eles vão vencer primeiro, mesmo com os caras usando o hack, que seria muito maneiro, né? O nosso prota dá um jeito de vencer o hack, mesmo o cara usando ali o cheat e tal, ou se vai ser fora do jogo, né? Vai ser off-game ali de uma forma administrativa da academia, do diretor de investigação, eu não sei. Seria maneiro se a gente tivesse os dois, né? Eu já tô esperando loucamente por isso. Mas a maneira é que essa obra ela vai num ritmo bem rápido, assim. Então, com certeza não vai demorar muito pra gente ter essas confirmações aí. Fato é que estaremos juntos aqui, pelo menos no próximo review, e se vocês apoiarem a ideia daqui pra frente em todos os capítulos. Então, não esquece daquele like de fortalecimento antes de sair. E se você esperava a bendita da zona de spoiler, saiba que não teremos aqui, porque não tem como, né? Não tem novel nessa obra. Então, de toda forma, muito obrigado aí pela sua presença. Se tudo der certo, nos veremos novamente no próximo capítulo e até a próxima.